Tcharam! Agora sim. Você está gravando. Avise a todos que estão sendo gravados. Política de privacidade. A política de privacidade consiste em você tomar cuidado com o que diz e tomar cuidado com o que mostra. Ultimamente está dando cadeia. Então, se você xingar alguma autoridade, isso é um perigo, porque eu vou acabar concordando e eu vou para a cadeia junto com você. Então, não faça isso. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Muito bem. Então, hoje, dia 12 de agosto de 2021, 19 horas já foi há muito tempo, que 114º dia da quarentena, desde o dia 16 de março de 2020, no 4CELT. Isso daqui tem a pretensão de ser TEC 4 e eu sou o Arídio, muito prazer. Boa noite para todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem assistiu o vídeo depois. Muito obrigado pela presença de todos. Então, eu vou começar com aquela parte que eu mostrei na aula passada. Então, na aula passada, eu mostrei primeiro a lâmpada, uma lâmpada de 12 volts, 21 watts, ligada num transistor de potência 2N. Aliás, eu coloquei o TIP 3055, aquele transistor de plástico. Mostrei o metálico, também botei aquele metálico TO3. Então, aqui o emissor eu coloquei a massa, melhor dizendo, foi ao negativo da fonte. O positivo da fonte foi ligado aqui em cima, em mais 12 volts, que eu usei aquela bateria de drone, né? Aquela bateria de 12 volts, 5 ampere-hora. E daqui para cá eu coloquei um resistor que saturava, um resistor de base, que provocava uma corrente de base. Aqui aparecia o 0,7 volt do VBE do transistor. E esse transistor, TIP 3055, ele tem um beta de 40 e o VBE dele 0,7 volt. Às vezes dá até um pouquinho mais, quando bota mais corrente na base, a tensão entre base e emissor é um pouquinho maior, 0,8 volt. Porque a corrente base dele é bem alta, porque é um transistor de potência, ele também precisa de uma corrente alta na base. Não adianta achar, um transistor de potência, botar microampere na base, igual faz nos transistores de baixa potência. Não. Os transistores de alta potência, todos eles têm o beta baixo, né? Então, na ordem de 40, um transistor de potência com beta bem alto é um beta de 100. É bem alto. A não ser quando é o Darlington, né? O Darlington, para quem não lembra, é aquela configuração que o emissor de um transistor vai na base do outro e os dois coletores são ligados juntos. Então, aqui a base, e aí o resultado é que você põe uma correntezinha na base, IB, isso provoca uma corrente IC, vamos botar aqui IC1, IB1, IC1, no transistor 1. Então, uma correntezinha na base desse transistor 1 provoca uma corrente um pouco maior, geralmente 200 vezes maior, no coletor para emissor, que é a corrente de base. Essa daqui vai ser a corrente de base, as duas, né, somadas aqui, ó, IB1 e IC1 se somam e provocam a corrente de base 2. E aí passa uma correntona, deixa eu botar a seta grandona aqui, o IC2 passa aqui. E aí, geralmente, é uma corrente muito alta. Então, imagine o seguinte, o beta 1, o beta do primeiro transistor, por exemplo, 200. O
que é um beta até baixo, né? E o beta 2, vamos pegar aqui o exemplo do 3055, um beta 2, 40. Aí você injeta a corrente de base, multiplica por 200, então dá 200 vezes mais no coletor, mais uma vez a corrente de base. Então, a corrente de base do transistor 2, IB2, ela é o IC1 mais a corrente de base 1. As duas se somaram, saiu no emissor, entrou pela base e ela é a corrente de base do transistor 2 que provoca IC2. Então, imagina isso aqui, um multiplicando o outro, né? Porque fica assim, ó, IC2 é igual beta vezes beta 2 vezes a corrente de base 2. Vamos botar aqui, ó, IB2. Só que IB2 é IC1 mais IB1. Tá vendo? E aqui dentro, IC é IB1 vezes beta 1. Então, imagina isso aqui, um multiplicando pelo outro, né? Por baixo é beta vezes beta. Na verdade, é mais. Porque você pega aqui beta mais uma vez 1 aqui do IB1. Então, aqui é beta mais 1 vezes a corrente de base, vezes beta 2, para dar o IC2. Então, o IC2 é igual a beta 2 vezes... Aqui não vai caber. IC2 é igual ao beta 2 vezes beta 1 mais 1, porque somou a corrente de base ali, vezes a corrente de base 1. Então, você bota uma correntezinha pequenininha aqui, ela é multiplicada pelo beta, mais 1 da corrente de base que desceu por aqui, depois multiplicado pelo beta 2. Aí vai dar o IC2. E se você ainda quiser saber a corrente de emissor, então você ainda tem que somar essa corrente aqui de base, né, essa parcela aqui, que é IB2, você ainda tem que somar ela mais uma vez. Então, o IE2 é igual à corrente de coletor, beta 2, mais 1, vezes beta 1 mais 1, vezes IB1. Olha só. Essa coisa vai longe, né? Então, simplificando, porque aqui é 200. Então, mais 1, dá 201, né? Então, mais 1. Aqui é 40, mais 1. Então, grosseiramente falando, você tem aproximadamente o beta total, que é 40 vezes 200. 2 vezes 4, 8, mais 3 zeros. Então, dá 8.000, pelo menos. Na verdade, dá um pouquinho mais. Né? Ficou aparecendo? Ficou. Está exprimido lá no canto. Lembram disso? Lá de eletrônica do segundo período? Muito bem. Então, deixa eu fechar aqui o negócio. Ok. Vocês não veem nada aí, mas aqui na minha tela do celular aparece um monte de coisa aqui. Muito bem. Então, isso aqui foi uma lembrançazinha aqui lá do Edgar, provavelmente, lá no segundo período, né? Dando o Darlington. Então, deixa eu escrever aqui para ficar registrado. Darlington. Darlington. A configuração do Darlington. Né? Coletor junto com coletor.
a corrente de coletor vira a corrente de emissor desse, somando o IB1, entra pela base, multiplica pelo beta 2, sai pelo emissor, somando o IB2, que é a soma das duas correntes aqui. Então, dá pelo menos beta vezes beta. Então, tem transistores vendidos no mercado, já encapsulado, 2 transistores na configuração Darlington, com beta de 10.000, beta de 100.000. É comum isso. A única desvantagem é que o conjunto fica com aproximadamente 1,4 volt de VBE do lado de fora. Tá vendo? Que é 0,7 mais 0,7, então dá 1,4 volt aqui total aproximadamente, entendeu? Então perde muita tensão ali entre base e emissor. É a única desvantagem, mas isso daí não chega a ser problema não. Muito bem. Então, o que vou fazer hoje é dar uma olhada na matemática disso aqui rapidinho e apresentar para vocês, já de uma maneira mais formal, aquilo que eu fiz de colocar a mão no gate do MOSFET, né? Botar uma tensão no gate do MOSFET, a lâmpada acende forte, aí eu boto o dedo, deixo o fio, o terminal do gate solto no ar, a lâmpada fica acesa, com um brilho intermediário, né? Porque as cargas elétricas que entram no gate, elas ficam armazenadas. Então, se você tocar o dedo assim, você altera essa carga elétrica. Aí você coloca a mão no terminal de massa da fonte, coloca o dedo no terminal do gate, descarrega o terminal do gate, né? E aí a lâmpada apaga. Aí você faz ao contrário, você bota um dedo no mais 12 volts e o outro dedo no terminal do gate. A resistência da pele do teu corpo passa a corrente elétrica e coloca cargas no gate e a lâmpada acende de novo forte pra caramba, né? Então eu vou mostrar aqui esses valores agora tabelados, né? E que é para que vocês saibam exatamente como acontece, né? Para quem não viu, pega a aula passada, vai lá no vídeo da aula passada e dá uma olhada. Muito bem, então aqui vamos fazer o cálculo rapidinho aqui. Quando você coloca um transistor e uma lâmpada no coletor aqui, a ideia é fazer uma chave eletrônica, né? A ideia é fazer isso aqui, ó. Você pega a fonte de mais 12 volts, o positivo da fonte está ligado aqui, pode ser a bateria, e o negativo está ligado aqui do outro lado de uma chave. Vamos colocar aqui o símbolo de massa e vou colocar aqui, desenhar uma chave, né? E aqui o símbolo de uma lâmpada. Aproveitar e mostrar aqui, algumas vezes, o símbolo de uma lâmpada em eletrotécnica é esse aqui, né? Um terminal assim, para um lado, para cima ou para baixo, ou o X, né? E o terminal assim. Tanto faz, né? Depende da posição no esquema, né? O esquema elétrico. Mas a ideia é sempre essa. Alguns lugares, em alguma literatura, revista, algum livro mais antigo, vocês verão livros, por exemplo, da década de 70. Eu tenho um livro de áudio, o manual de áudio, Audio Handbook, da National, fabricante de circuitos integrados, né? De áudio e de chaveamento, fonte chaveada. E tem um circuito lá que o símbolo da lâmpada está assim, ó. Entendeu? Que é a lâmpada com filamento de tungstênio, né? Então, isso dali está representando aquela parte da lâmpada aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês entenderem. Um terminal está aqui embaixo, o outro terminal é o corpo do soquete da lâmpada, e tem um filamentozinho, um fio,
Filamento é diminutivo de fio, né? Então tem um filamento ali, um fio fininho, de uma liga de níquel, cromo, ou na maioria nas lâmpadas boas de tungstênio, né? Então o tungstênio ele tem uma resistência alta, então quando passa a corrente nele, ele gera bastante calor. Então se você gerar muito calor, ele chega a um ponto que a quantidade de energia começa a irradiar luz, né? Primeiro uma luz amarela, que tem uma frequência mais baixa no espectro de cores, né? E tem uma quantidade de energia menor. Aí você vai aumentando a temperatura, a quantidade de energia fornecida aos elétrons é maior. Quando os elétrons mudam de órbita e voltam para a órbita normal dele, ganhando energia e jogando essa energia para fora, indo e voltando, pulsando na última camada dos átomos, né? Então, ele emite uma onda eletromagnética que corresponde à luz que você está vendo, né? As cores que você estiver vendo do filamento. Quanto maior for o brilho, maior também a temperatura, maior essa energia que sai dali. Não estou falando de intensidade, eu estou falando da quantidade de energia que faz os elétrons saltarem de órbita nas órbitas dos átomos. Quanto maior esse salto de energia, maior a frequência emitida e a tendência de ir mais para o azul. Então, nas cores, no espectro de cores, a cor de menor energia que nós vemos, né? Porque infravermelho é menor ainda, calor é menor ainda. Também é uma forma de luz, mas para a gente não é significativo, não interessa. Então, você tem no espectro visível para a gente, do vermelho, depois vem o laranja, depois vem o amarelo, depois vem o verde, o azul e o violeta, né? E a frequência vai aumentando e a quantidade de energia carregada em cada pacotinho de onda eletromagnética ali é uma quantidade de energia maior, né? E você pode, inclusive, calcular isso por H vezes a frequência da onda eletromagnética. O H é o símbolo da constante de Planck, né? E a constante de Planck, 6, qualquer coisa, não lembro agora o valor, ela multiplicada pela frequência dá a quantidade de energia em joule ou em caloria, quer dizer, dá joule direto, mas depois você pode converter para caloria, né? Muito bem. O que interessa isso? Nada. Não interessa nada. Isso é física pura. Muito bem. Então, voltando aqui, se a chave ligar, a lâmpada acende. Óbvio, né? Então, vamos colocar aqui, para fazer o cálculo, a lâmpada de 12 volts, 21 watts. Se você fizer a conta, pegar a equação de potência, que é medida em watt, por favor, não diga watt, hein? É a tensão elétrica, que é medida em volt, vezes a intensidade corrente, que é medida em ampere. Então, se você sabe que ela tem 21 watts e é alimentada com 12 volts, quanto será a intensidade corrente? Então, você divide aqui os dois lados por 12, faltou aqui o V de volt, não podemos esquecer. A intensidade corrente em ampere está implícito. Então, se você trouxer o 12 para cá, ou dividir os dois lados por 12, você descobre que a intensidade corrente será 21 watt dividido por 12 volts. Isso dá 1,75 ou 1,85, agora eu não lembro. Vou fazer a conta aqui. Vocês já deviam estar fazendo essa conta aí, que é para me ajudar. Agora não precisa mais. 21 dividido por 12. Tá certo. 1,75. Fechar aqui a calculadora. Muito bem. 1,75 faltou lá. Bananas, laranjas, abacaxis, uvas, ampere. 1,75 ampere. Tem que botar a unidade, hein? Muito bem.
Então, agora eu já sei que quando essa lâmpada aqui acende, recebendo os 12 volts, a corrente que passa por ela vai ser de 1,75 ampere. Então, vamos trazer esse conhecimento para cá, porque a minha ideia é que esse transistor funcione como se fosse a chave. Eu injeto uma correntezinha aqui na base, a lâmpada, tum, acende. Eu tiro a corrente de base, boto 0 de base, pego a base, boto na massa, só para ter certeza, né, que não vai ter nenhuma indução eletromagnética ali que vai provocar alguma carga elétrica pela base. Então, boto na massa e aí a lâmpada apaga. Então, são os dois extremos, compreendeu? Ou a lâmpada acende com brilho máximo, ou ela apaga totalmente. Ou o transistor está no corte, ou o transistor está na saturação. Então, vamos chutar aqui alguns valores e vamos aproveitar esses valores que eu calculei aqui. 1,75 ampere. Então, quando a lâmpada acende, a corrente de coletor terá que ser igual a 1,75 ampere. Muito bem. Com beta de 40, vamos simplificar aqui, ó. Para ter 1,75 ampere no coletor, se eu usar o beta de 40, qual será a corrente de base? E B e C. Então, ali 1,75 dividido por 40, valor fantástico, vamos lá, 1,75 dividido por 40, deu 43,75 miliampere. 43,75 ampere. 0,043, vamos botar o ponto aqui na terceira casa depois da vírgula, e aí a gente pode andar com a vírgula para cá, 3 casas para a direita, e aí vira então 43,75 milésimos de ampere, miliampere. Então, 43,75 miliampere, vou anotar aqui que para essa corrente precisa um IB de 43,75 miliampere. Vamos guardar isso aqui. E aí eu posso apagar lá. Muito bem. E agora aqui, para que eu consiga, dos 12 volts, uma corrente descendo por aqui, fornecendo 43,75 miliampere, vai ter que ser assim, ó. Aqui tem a linha de mais 12 volts em relação à massa. Aqui desce para o coletor, não interessa, que a gente já viu aqui, vem 1,75 ampere, não nos interessa. Eu estou preocupado aqui, ó. Aqui vem um resistor, entra na base, o emissor vai para a massa, que é o negativo da fonte. Então, a fonte está ligada aqui, ó. O positivo dela, da bateria, está ligado ali, e o negativo está ligado no mesmo lugar que está ligado o emissor, né? Então, o negativo está ligado aqui. Por favor, não diga que vai à terra. Se tiver terra no circuito, tem que passar o aspirador de pó para tirar a sujeira. É massa, porque é o 0 volt. Então, aqui é a fonte de 12 volts. O potencial daqui para a massa é de 12 volts. Aqui eu já sei que eu vou perder 0,7. Bananas. Não, volt. Então, se tem 12 total vindo da fonte de energia,
e tem uma DDP aqui, uma diferença de potencial de uma queda de tensão, aqui tem uma DDP de 12 volts que é da fonte geradora de potencial elétrico. Aqui tem uma DDP que é uma queda de tensão, uma diferença de potencial provocada pela corrente passando entre base e emissor. Aqui tem uma outra diferença de potencial que eu olhando aqui, como eu sei que isso daqui é aproximadamente fixo, quer dizer, ela pode variar, assim, ó, né? Só que ela não varia muito, porque ela varia numa curva da corrente de base, aqui, ó, aqui é a corrente de base do transistor, e aqui é a tensão VBE. É uma curva que, geralmente, na parte que a gente usa, ela é quase uma reta. Sim, uma reta um pouquinho inclinada. Ela é um pouquinho inclinada assim, tá vendo? Tem uma inclinaçãozinha. Então, se eu variar a corrente de base um pouco, vai variar a tensão de base também, tá vendo? Tem uma variaçãozinha aqui. Mas essa variaçãozinha é muito pouquinho. Aqui são 0,7 volts, que são 700 milésimos de volt, 700 milivolts, e essa variação da corrente de base aqui, ela é da ordem de 10 milivolts, 20 milivolts, entendeu? É pouquinho. Então a gente não precisa se preocupar com isso. Se você arredondar e disser que é 0,7 volts, não vai errar muito não, entendeu? Vai errar, mas é um erro assim de 1%, muito pouco. Então vamos lá. Se aqui tem uma diferença de potencial de 0,7 e lá tem um potencial total de 12 vindo da fonte de energia, sobrou para esse resistor aqui gerar calor, porque é o papel dele, né? Quer dizer, ele não está ali para gerar calor, ele está ali para provocar, aproveitar a queda de tensão e determinar para a gente qual vai ser a corrente de base. É essa a finalidade do resistor, né? Então, normalmente, os resistores são usados em eletrônica para nos ajudar a determinar a corrente naquele ponto. E aí ter a consequência no restante do circuito. Eletrônica é isso. Eletrônica é controle de corrente, essencialmente. Entendeu? Então, resistor, você pode dizer assim, resistor também é para provocar queda de tensão. Se você faz um divisor de tensão, realmente, eles estão ali para provocar queda de tensão, são dois resistores. Mas quando você bota um resistor em série com um LED, e o LED tem uma diferença potencial quase que constante, perto ali dos 2 volts, então o resistor tem um potencial que também está constante, ele está ali não para provocar queda de tensão, mas ele está ali para você sabendo que a tensão nele é praticamente fixa, para você poder determinar qual é a corrente que passa ali. Então, a principal aplicação de um resistor é ajudar você a determinar qual o valor da corrente que vai passar por ali, para daí, então, à frente, ter alguma consequência, né? E é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, quanto sobra para cá? Tem 12 menos 0,7, então aqui tem 11, botei a vírgula no lugar errado, 11,3 volts. Qual o valor do resistor de base? Qual o valor do resistor de base? Que tendo um potencial de 11,3, passando por ele uma corrente de 43,75 miliampere. Qual o valor desse resistor? Lei de Ohm. Então, vamos lá, lei de Ohm. A intensidade de corrente é a tensão dividido pelo resistor. Cada vez que a gente diz isso, George Ohm dá uma volta na tumba de raiva, porque a lei, o enunciado da lei de Ohm, diz que a intensidade de corrente elétrica é diretamente proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional ao resistor, né? E aí a gente traduz isso, é um dividido pelo outro. Quer dizer, o cara era muito mais profundo, né? Ele descobriu, veja, isso foi há mais de 200 anos atrás. Então ele descobriu que quando você aumentava a força, aumentava a quantidade de carga elétrica que passava. Quando você diminuía a força, diminuía a quantidade de carga elétrica.
Se você aumentava a resistência do material, diminuía a corrente, a quantidade de carga elétrica. Então, ele fez um enunciado mostrando que a intensidade de carga elétrica, a quantidade de carga elétrica variava para cima, aumentando se você aumentasse a tensão, para baixo, diminuindo se você diminuísse a tensão. E diminuindo se você aumentasse a resistência, entendeu? Ele fez uma lei bonita, escrito, imagina isso, há 200 anos atrás, era novidade, né? A novidade que veio dar na praia. Então, a gente se simplifica muito, né? E diz, é a tensão dividido pela resistência, né? No fundo, mas é um caso particular da lei fantástica. Então, se eu pegar 11,3 volts e dividir por 43,75 miliampere, eu vou descobrir qual o valor do resistor. Eu fiz tudo errado aqui. Tudo errado aqui. 43,75 miliampere igual a 12 volts dividido pelo resistor de base. Aí eu divido os dois lados por 43,75, multiplico os dois lados por RB, ou seja, aquilo que a gente faz, né? Esse está em cima, ele vem para baixo, o que está embaixo vem para cá para cima. Aí você escreve assim. RB igual a 12 volts dividido por 43,75 milésimos de ampere. Não tenho a menor ideia quanto é que dá isso. Eu já tinha feito essa conta antes, mas não lembro mais. Então, vamos lá. 11,3 dividido por 43,75. Deu vai dar quiloohm, né? Então dá 0,258. Eu vou arredondar. A quarta casa é 2. Então deu 0,258. Como eu estou dividindo por milésimos de ampere, então aqui dá quiloohm. Bonito, né? O K ali minúsculo, o ômega maiúsculo, tudo na altura certa. Mentira, não está na altura certa, não. Na altura certa é colocar na mesma altura dos algarismos. Então, o K minúsculo é assim, o ômega maiúsculo é assim. Todo mundo na mesma altura, a linha do K na linha média dos algarismos, tudo certinho. Essa é a forma correta. É assim que vocês têm que escrever. Quer dizer, quando você fala, você pode falar errado. Quando você faz um rascunho, você pode escrever um rascunho. Mas o dia que você escrever um documento técnico, você é um técnico. Então, você tem que escrever certo. Então, quiloohm é K minúsculo, ômega maiúsculo, por favor. Então, bota tudo na altura certa, né? Muito bem. Então, eu descobri que é quase 260 ohms. Quase 260 ohms. Né? O comercial é 270. Vamos, então, deixar a imagem fixar. Pronto. Fixou a imagem. De repente, eu vou usar essa imagem como abertura do vídeo. Então, eu já calculei tudo. Vocês já tomaram nota, vocês têm caderno, né? Tem tudo, né? A primeira questão da prova, que vai ser agora no meio de setembro, vocês vão ter que me entregar a prova no meio de setembro. Então, a primeira questão vai ser esse daqui. Você calcular o resistor de base, dado o transistor e a lâmpada.
e a fonte, né? Então, calculado aqui, deu RB igual a 258 ohms. Não tem valor comercial 258. Então, como é que a gente faz? Bom, como o beta é 40, e inclusive você vai lá no manual, ele diz assim, beta típico, está escrito lá no manual, típico, beta típico 40. Beta mínimo 20. Isso é um problema, porque significa que o típico, a maior parte das vezes, o transistor virá com o beta de 40, né? Mas ele pode ter um beta máximo também. Um beta máximo pode ser 60. A maioria dos transistores virá com o beta de 40. Mas e se vier com beta de 20? Não vai dar certo. Então, muita gente, quando calcula isso aqui, é que eu simplifico, né? Para não complicar a vida de vocês. Mas o certo seria aqui, já que o transistor pode vir com um beta somente de 20, seria eu calcular para um beta de 20. Calcular que resistor conseguiria fazer a lâmpada acender num brilho máximo com o menor beta que pode acontecer de vir. Porque aí você tem certeza que a lâmpada sempre vai acender com brilho máximo, mesmo que eu troque um transistor por outro, né? Se eu calculo por beta típico, sabe lá se um dia dá defeito, eu compro outro na loja que vem com um beta de 20, eu boto lá e a lâmpada acende a meio brilho só, entendeu? Porque a corrente está metade, porque o beta é a metade, compreendeu? Bom, mas para simplificar a vida de vocês, eu vou sempre usar o beta típico, o beta que é dado no problema. Os valores comerciais são 270 ohms, acima dele tem 330, mas se eu botar acima, isso diminui a corrente de base e aí a lâmpada perde o brilho. Não serve. Então, não serve. 270 também não, porque está muito acima. Então, vamos ver o próximo abaixo. Abaixo de 270 é 220 ohms. 220 ohms. Abaixo de 220 ohms é 180 ohms. Eu até posso colocar 180, não teria muito problema. Isso aumentaria a corrente de base. Multiplicado pelo beta, ele tentaria dar uma corrente de coletor maior do que 1,75. Mas como quem vai limitar a corrente é a lâmpada, ele vai ficar saturado, ele vai permitir até passar uma corrente maior, mas a lâmpada vai limitar, né? Porque a lâmpada está limitada aos 12 volts. O fato do transistor que ele possa conduzir até 10 amperes, não faz diferença. Se eu pegar os 12 volts, alimentar o circuito, a lâmpada só deixa passar 1,75, então tudo bem. Então, se eu puser aqui, ó, 220 ohms, já funciona, entendeu? Eu não estou preocupado que vocês saibam isso, né? É bom que vocês saibam, se vocês prestaram atenção, é bom que vocês fiquem sabendo os valores comerciais, ótimo, beleza. Saibam que você tem que escolher imediatamente abaixo para ter certeza que a lâmpada vai ficar acesa com o seu brilho máximo, para ter certeza que o transistor vai ficar saturado, né? Então, é assim que funciona. É assim que você tem que raciocinar, né? Muito bem, então está feito isso daqui. Então, agora eu encerrei esse assunto e se depois vocês tiverem alguma dúvida, vocês depois coloquem no chat ou na próxima aula, ou no início da aula, vocês façam perguntas, né? Se você tiver alguma dúvida, não acredito que tenha, porque isso daqui é só matemática, né? Não tem nem muita eletrônica, nem muita eletricidade aqui, é só ir calculando e você volta, né? Tranquilo. Muito bem, então agora eu vou encerrar esse assunto e eu vou mostrar o resumo. Luciano levantou a mão? Ah, ok. Joinha. Beleza.
Então, vou encerrar esse assunto aqui do transistor, desse transistor. E eu vou botar aqui o resumo do MOSFET. Que aí, quando eu propuser o problema da prova, da segunda questão da prova, vocês, então, já saberão responder. Veja só. Se eu pegar uma fonte... Deixa eu chegar mais para cá. Se eu pegar uma fonte de 12 volts, o positivo dela, ligar numa lâmpada. O outro lado, eu ligar no dreno de um transistor, seta para dentro, canal N, IRF 530, MOSFET, N, significa que canal é N, vou botar aqui, canal N, aqui o source e o substrato, são ligados juntos internamente, eu ligo na massa. Só para lembrar, quando tu olhas para o transistor, tu verás, quando tu olhares para o transistor, tu verás isso aqui, IRF 530, IR é International Rectifier, retificador internacional. É o nome de um fabricante, importante esse nome, viu? Um dos grandes fabricantes mundiais de componentes eletrônicos. Então, aqui como é que é? O dreno no meio, aqui é o gate GDS. Gate, dreno e source. E o metal daqui também é o dreno. Presta atenção nisso, que ele está ligado internamente. Aqui tem um triângulo de metal e bem no meio fica o cristal lá de silício, né? Na área dopada, etc. E aqui está faltando a metalização do gate, isolada. Ela é isolada por dióxido de silício. Então, eu levo aqui uma película de alumínio. E eu vou fazer o seguinte. Eu não fiz isso na outra aula, mas eu vou colocar aqui um resistor de 10 kΩ, ligado do gate para a massa. Sabe para que é? É só para ter certeza que se eu não ligar nada no gate, o gate vai ficar ligado à massa e a lâmpada apagada, entendeu? Então, para ficar no potencial da massa, o gate ficar, as cargas elétricas que eventualmente entrarem pelo gate, elas são descarregadas aqui, ó, nesse circuito aqui. Então, as cargas elétricas, elas se carregam aqui entre gate e o substrato. Então, se você botar cargas positivas aqui, o canal conduz. Percebeu? Então, eles chamam daqui transistor enhanced. Né? Enhanced. Enhanced. N é N. Enhanced. Enhanced. Significa aumentado, né? Grosseiramente falando. O que quer dizer isso? Quando você põe cargas elétricas positivas aqui, você atrai cargas negativas aqui e forma-se um canal negativo, por isso que o canal é N, mas repara que a seta está para dentro, então o canal era P, entendeu? Então a seta para dentro significa que aqui é P e aqui é N, entendeu? E o diodo está ao contrário do fluxo da corrente elétrica. Se ele está ao contrário, significa que ele não conduz normalmente. Para ele conduzir, você tem que formar o canal aqui. Para formar o canal, enhanced, enriquecido.
por enriquecimento ampliado, né? Não é propriamente ampliado, enriquecido, melhorado, né? Aumentado. Então, você bota carga positiva aqui no gate. Isso aqui forma um efeito de capacitância. Eu medi aqui, deu assim 3 nanofarads, uma capacitância alta, entendeu? Isso atrapalha. Significa o seguinte, eles têm que fazer circuitos de chaveamento para cá que suportem a carga e a descarga desse capacitor. Existem circuitos integrados especiais para poder botar carga e tirar carga do gate do MOSFET, entendeu? Eles chamam de driver de MOSFET, porque não é um circuito simples para fazer isso, principalmente se for trabalhando em fonte chaveada, por exemplo. Você compra uma fonte chaveada de PC, ou qualquer outro, o carregador de celular, por exemplo, usa MOSFET, e a fonte chaveada mais simplesinha trabalha a 200 kHz. A fonte chaveada de computadores trabalham, às vezes, a 400 kHz. É rápido pra caramba. E tem que ligar e desligar com uma borda bem definida, subida e descida bem definida. Não pode ser muito inclinada, entendeu? Subindo para ligar, descendo para desligar. Não pode ser muito inclinada, senão gera calor durante a transição aqui no meio. Passa pela região linear, desde os 12 volts até o zero, desde a saturação, do corte saturação, da saturação até o corte. Então, as bordas têm que ser rápidas, subida e descida, para gerar o mínimo calor no transistor e ele ligar e desligar bem precisamente. Isso feito a 400 kHz, com uma capacitância aqui de 3 nanofarad para carregar e descarregar, a reatância é muito baixa, entendeu? Então você tem que impor corrente no gate. Aí você diz assim, poxa, mas a vantagem do MOSFET era justamente que não tinha corrente de gate. Agora você está me dizendo que tem que botar corrente no gate? Fazer o quê, né? Mas é assim, entende? Os circuitos integrados de driver de MOSFET são circuitos integrados capazes de manobrar corrente de 40 mA, até mais. Agora, é muito menos do que um transistor de potência bipolar, entendeu? Então, está cheio de vantagem, né? Muito bem. Então, já expliquei por que tem um resistor, que é caso você abra o gate, o gate não fique sujeito a cargas elétricas externas. Então, o resistor vai sempre manter ele descarregado e o transistor bloqueado, né? Quando você ligar aqui uma fonte de tensão, eu de propósito vou colocar aqui uma fonte de tensão positiva, variável de 0 a 12 volts. Eu falei, inclusive, na outra aula, que o VGS, a tensão entre gate e source, máximo, na maioria dos transistores, é de 22 volts. Se botar mais do que isso, você rompe o isolante do gate e estraga o transistor. Então, em várias aplicações, tem um Zener aqui para limitar, entendeu? Para proteger. Então, Zener para proteger. Então, botar um Zener aqui, se a tensão tentar passar de 18 volts, por exemplo, eles botam um Zener mais baixo, não botam lá em 20 volts para não ficar muito perto, né? Então, eles botam um Zener em 18 volts, 16 volts, né? Então, se a fonte tentar passar de 16 volts, o Zener conduz e aí drena a corrente da fonte e segura, né? Então, eu, de propósito, vou colocar de 0 a 12 aqui, uma fonte de 0 a 12. Olha só o que acontece. Então, vamos lá. Vou apagar aqui, vou botar o resumo. Também.
0 a 2 volts. De 2 a 8 volts. Deixa eu melhorar aqui. 2 a 8 volts. Mais, menos, mais, menos. Positivo no gate. E, por último, maior que 8 volts. O que acontece em cada caso? Aqui. Daqui, o transistor está no corte. Então, até 2 volts, isso são valores aproximados, não é 2 volts exato. Às vezes pode ser 1,5, pode ser 3, né? No teste que eu fiz aqui, vocês devem lembrar que quando eu cheguei a 3,9 volts, ele começava a conduzir, né? Então não era 2 volts, era 3,9, depende do MOSFET. Mas eu estou botando isso aqui para valores para vocês guardarem, né? Então guardem isso. Até 2 volts, a maioria dos MOSFETs não conduz nada. Entre 2 e 8, ele entra na região linear. Então aqui é região linear. Região linear. Região linear, ele não está nem em corte, nem em saturação. A corrente está intermediária. Maior que 8 volts, às vezes 6, mas eu estou botando para vocês como padrão 8 volts. Se você botar 8 volts, ele satura. Então, o que acontece com a lâmpada? O que acontece com a lâmpada? Aqui, a lâmpada fica apagada. Apagada. Aqui fica com um baixo brilho. Então, aqui. E aqui, saturado, transistor saturado, a lâmpada acende com brilho máximo. Brilho máximo. Tá ok? Decorou? Se você não decorar, eu decoro. Então, como faz tempo que eu não faço aqui o pratinho de planta, vou botar uma florzinha aqui para decorar o quadro. Pronto. Agora o quadro está decorado. Então, agora que o quadro está decorado, você já sabe a matéria. Muito bem. Fala. Devia ter uma caneta rosa, uma verde. Ah, é. Mas aí eu deixo para o Alvarez. Eu vivo avacalhando ele por causa disso, que ele dá aula com pincel colorido, né? Então, eu vivo avacalhando ele por causa disso. Aí eu digo, você usa um pincel cor-de-rosa para pintar as Ele rosas. também é colorido. É, colorido. Quem? Adriano?
Não, a prova dele é colorido A também. prova dele Ali, é... Ele tem uma impressora Epson, aquela tancão, ele faz todos os trabalhos dele, ele faz na impressora colorida, no computador ele faz questão de fazer tudo colorido, para chamar a atenção dos itens, né? Ele usa várias cores, né? é porque ele admira o arco-íris. Tá bom assim. Deixa assim que está de bom tamanho. Muito bem. Senhora e senhores, muito obrigado pela atenção. Então, eu convido vocês então a passarem, encerrar aqui a aula. Eu vou encerrar a gravação já já. Eu vou desconectar dessa reunião e vou para a reunião de laboratório de telecomunicações, onde eu vou apresentar as faixas de frequência e a ideia da propagação, da modulação, para que serve radiofrequência, né? O gerador de radiofrequência, ok? Ok, mãozinha também para vocês. Então, uma boa noite para quem é da noite, um bom dia para quem é de dia, tá bom? Então, eu vou encerrar a gravação. Muito obrigado pela presença, é sempre um prazer. Parando a gravação.